Salve, salve galerinha fera! Beleza? É isso aí, eu, professor Léo Odrigivoel, do canal que você já sabe, Geografia de Elite. Belezinha? Galerinha, antes de começarmos os nossos trabalhos, que tal vocês já curtirem o vídeo, se inscreverem no canal caso já não esteja inscrito? Que tal vocês compartilharem com os amiguinhos? Beleza? É isso aí. Bora para a aula. Beleza. Qual que é o nosso tema, amiguinho? Estrutura geológica. Beleza? Então, qual é a ideia, amiguinho, de estrutura geológica? Estrutura geológica nada mais do que a distribuição dos grandes grupos rochosos na superfície, na crosta terrestre, de acordo com o seu processo de formação, época de formação e suas características físico-químicas, ok? Diante desse conceito, dos grupos rochosos, a sua distribuição, formação, composição, nós teremos três grandes grupos de estruturas geológicas, ok? Três estruturas geológicas, não mais do que isso, perfeito? Então nós teremos os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, amiguinho. Muito bem. Então vamos começar. A ideia é começar da formação mais antiga para a formação mais recente. O que isso quer dizer? Nós vamos começar dos crátons até os dobramentos modernos. Perfeito? Beleza. Então vamos lá. Os crátons. Galerinha, provavelmente vocês tenham estudado com outra palavra. Crátons talvez apareça para vocês aí como algo diferente. Tomara que não. Beleza? Então, vamos tentar entender, aí vocês vão chegar a esse termo que vocês conhecem, a essa estrutura que vocês conhecem. Então, os crátons, presta atenção, são as formações rochosas estruturais mais antigas, ok? Essas estruturas, elas datam do pré-cambriano, das eras arqueozoica e proterozoica, as primeiras eras geológicas da história da Terra, beleza? Desde o processo de consolidação da crosta terrestre. Então, percebam aí, se a Terra tem algo entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos, essas estruturas cratônicas têm aproximadamente esta idade. Beleza? Então perceba o quanto esses crátons são antigos, o quanto essa estrutura geológica é antiga. Se são antigas, amiguinho, olha aqui, elas são estáveis. Ou seja, são rochas consolidadas. O que isso quer dizer? Que são rochas cristalinas. São as primeiras rochas que vão se formar na crosta terrestre, vão constituir a crosta terrestre, ok? Como as rochas magmáticas e metamórficas cristalinas, como o granito e o gneiss. Perfeito? Muito bem. Outra questão importante. Se são antigas, são formações antigas, isso quer dizer o quê? Que está aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos sofrendo a ação dos agentes externos, dos agentes de desgaste. Então vem sofrendo um processo de desgaste, um processo erosivo, de intemperismo há muito tempo. Então nós não vamos encontrar nessas estruturas cratônicas grandes altitudes, são altitudes modestas. Perfeito? Em virtude do tempo de formação e a sua exposição à ação do desgaste. Tranquilinho? Então, olha só, se são formados por rochas cristalinas, então o que eu tenho em termos de estrutura de relevo? Um relevo cristalino, como os planaltos ou até mesmo algumas depressões. Perfeito? Então associa isso. Estrutura cristalina, relevo cristalino. Rebaixados. Por conta do quê? Do tempo de formação, da sua antiguidade. Bacaninha? E esses crátons aí vai entrar onde você talvez conheça, talvez você tenha estudado, eles se dividem em dois grupos. Então nós teremos os escudos cristalinos, presta atenção. Então muitas vezes vão falar crátons ou escudos cristalinos, perdão, e
as plataformas. Qual a diferença entre escudos cristalinos e plataformas? Primeiro, os dois são cristalinos. Fato. Os escudos são as porções dos crátons que afloram a superfície. Estão visíveis à superfície. Enquanto que as plataformas são as estruturas cristalinas, são as estruturas cratônicas recobertas por sedimentos. Elas estão abaixo, por exemplo, de bacias sedimentares. Perfeito? Então é isso que você precisa entender. As estruturas cratônicas se dividem em escudos e plataformas. Pode até aparecer para vocês escudos cristalinos ou maciços antigos, embora os escudos cristalinos sejam termos mais frequentes, mais comuns a vocês. Perfeito? Bacaninho. Agora é importante que a gente associe as estruturas cratônicas à questão econômica. Por quê? Porque nessas estruturas cratônicas nós vamos encontrar o quê? Minerais metálicos. É importante que você faça essa correlação. Minerais metálicos em áreas cristalinas, em áreas cratônicas. Perfeito? Isso é muito importante, porque os minerais metálicos vão se formar justamente no pré-cambriano, a época de formação dos crátons. Tranquilo aí para vocês? Pô, show de bola. Vamos para a seguinte. Bacias sedimentares, amiguinho. Olha aqui, as bacias sedimentares, bacias. Então vai lembrar o quê? Uma grande cavidade, certo? Uma cavidade. Sedimentares, quer dizer que essa cavidade, essa bacia, foi sendo constituída, foi sendo recoberta, preenchida por sedimentos. Ok? Sedimentos de onde? Dos crátons, olha aí, formações antigas. Vão sofrendo o desgaste, vão sofrendo a erosão. Esse material proveniente do desgaste será transportado e vai se depositar nessas áreas de depressão. As áreas de depressão dos crátons, dos escudos, serão preenchidas por sedimentos, originando, portanto, as bacias sedimentares. Se eu estou falando aqui de uma estrutura sedimentar, qual é a estrutura de relevo? Um relevo sedimentar, que pode ser um planalto, que pode ser uma depressão e até mesmo planícies. Perfeito? Muito bom. Uma outra questão importante. Como nós estamos falando de áreas recobertas por sedimentos, isso quer dizer o quê? Que matéria orgânica será soterrada. E essa cobertura sedimentar sobre matéria orgânica vai originar os combustíveis fósseis. O carvão na era paleozoica, o petróleo na era mesozoica, ok? E também o gás natural. Beleza? Então não esqueçam, as bacias sedimentares, elas começam a se formar no início da era paleozoica, passando pela mesozoica, chegando à era cenozoica. O que isso quer dizer? Que ao mesmo tempo, amiguinho, está ocorrendo uma ação de agentes de desgaste, dos agentes erosivos, está ocorrendo o processo de sedimentação. Então, erosão, sedimentação, desgaste e sedimentação são processos que não cessam, não param, são processos contínuos na dinâmica geomorfológica da Terra. Beleza? Então é importante você fazer agora essa associação. As bacias sedimentares, a ocorrência econômica. O que? Nas bacias sedimentares eu vou encontrar os combustíveis fósseis. Perfeito? Bacaninha? Valeu! Agora, os dobramentos modernos. Já tem uma dica aqui, ó, modernos. Então são as formações mais recentes. Aqui, ó. Ok? São as grandes estruturas recentes. Esses dobramentos modernos se formam como? A partir de uma ação tectônica, a partir da movimentação convergente de placas. Perfeito? Guardem isso. Movimento convergente de placas, está aqui, ó, as placas se encontrando. Vai fazer o que? Ó? Vai ocorrer uma pressão, uma placa se sobrepõe à outra, elevando a crosta terrestre, originando, portanto, as grandes cadeias montanhosas. Aqui, as montanhas jovens. Exemplo, Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas, Cordilheira do Himalaia, Alpes.
Pirineus, ok? Cáucaso. Então essas grandes cadeias montanhosas formadas na era Cenozoica, geologicamente a era mais recente, perfeito? E aí essas formações recentes são mais instáveis, guarde essa ideia. Formações recentes de dobramentos, as grandes montanhas, são áreas instáveis. Por quê? Porque elas estão em áreas de contatos de placas tectônicas, elas estão em áreas limites de placas. Perfeito? Então fique atento. Em virtude da área limite das placas tectônicas, são áreas bastante instáveis por conta da sua movimentação, originando atividades sísmicas, atividades vulcânicas e até mesmo uma continuação da ação tectônica, porque esses processos, tanto os processos internos, amiguinhos, guarde essa ideia aí na cabecinha, tanto os processos internos quanto os processos externos são contínuos, eles não cessam e acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que está ocorrendo uma ação tectônica, uma ação interna, está acontecendo uma ação externa em algum lugar da superfície terrestre, da crosta terrestre. Perfeito? Para você ter uma base, essas formações são as mais antigas, estáveis. As formações mais recentes, instáveis. Tranquilinho aí para você? Então guarde aí, são as 3 grandes estruturas geológicas existentes na crosta terrestre: crátons, bacias e os dobramentos modernos. Crátons antigos, ocorrência metálica; bacias sedimentares, ocorrências fósseis; e os dobramentos internos, os dobramentos modernos, em virtude da sua formação mais recente e área de contato de placas bastante instáveis, tá certo? É isso aí que você precisa saber para mandar bem nos seus estudos, galerinha. Quer ir mais longe? Então venha para o canal Geografia de Elite. Valeu, é isso aí, espero que você tenha gostado. Vou dar uma saidinha, enquanto isso você dá um print aqui na tela e é sucesso. Valeu, aquele abraço para vocês, sucesso, é nóis!